Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro online da disciplina de Gestão de Recursos Humanos. E hoje, a nossa atividade aqui juntos é a apresentação da atividade do estudo de caso da semana passada. Então, eu vou convidar para que, de forma voluntária, vocês podem organizar, se colocar na ordem que desejarem, tá bom? E façam uso aí da projeção dos slides para apresentar o seu trabalho. Vamos começar? Quem quer ser o primeiro? A gente pode começar, professora? Pode, Thaisa, com certeza. Vou fechar meu microfone. Deixa eu tentar abrir aqui o slide. A Ju, que se manifestou ali no chat, é a próxima, tá? Não tá aparecendo, professora. Você clicou em... Apareceu agora. Apareceu? Sim. Deu? Tá vindo, peraí. Tá dando certo. Isso. Agora, vamos tentar fazer o seguinte, Thaisa. Clica na sua janelinha do PowerPoint ali, vai lá em apresentação de slides. Ai, tá ótimo, já deu. Ficou já em deu? Uhum. Só volta na primeira página. Isso. Tá perfeito. Podem apresentar. Peraí, agora eu não consigo... Você quer voltar para a nossa reunião, né? É. Então, você vai fazer o seguinte, aperta ESC na sua apresentação de slides. Lá no PowerPoint. É. Isso. Aí vai em apresentação de slides, por favor. Ali em cima. Para a direita. Mais um. Aí, configurar a apresentação de slides. Clica na opção apresentada por uma pessoa. Isso. Aí, ok. Agora, dá um F5, por favor. E tá vendo esse quadradinho lá no canto direito superior? O quadradinho? Clica nele, por favor. Esse aqui? É. Não tô vendo seu mouse. Não, lá em cima. Pode ir lá em cima. Isso, clica aí. Agora você pega pelo cantinho, lá embaixo. Lembra quando você perguntou isso aqui? Vai lá no cantinho e diminui essa janela. Clica aí onde você está exatamente e puxa para diminuir. Aí você pode diminuir bem. Você já consegue enxergar a reunião agora? Eu vou abrir aqui. Você vai agora vou te pedir para fazer outra coisa também. Você vai parar de apresentar, que você está apresentando como uma janela ou como tela inteira? Como tela inteira. Então, você vai parar a sua apresentação, clica aí, parar de apresentar, tem um botão embaixo azul, e agora você vai clicar em apresentar agora e vai escolher a opção uma janela. Uma janela? Isso, que daí essa janela que vai aparecer vai ser o seu PowerPoint. Tenta, por favor, aí vai me contando. Vai ser o seu PowerPoint no formato de apresentação. Isso vai te permitir apresentar sem problema. Agora deu. Agora deu, né? Uhum. Então, fica tranquila e pode iniciar a sua apresentação. Tá, deixa eu ligar aqui. Boa noite a todos. O nosso grupo é eu, a Paola
e a Milene. Eu vou ler as questões que a gente respondeu. A professora, acho que sumiu de novo, não sumiu? Pra gente tá certo Tá agora. certo? Ah, então tá bom. Eu vou ler as questões que a gente respondeu sobre o texto. Que na primeira questão a gente respondeu que a orientação básica seria através da competência e da dedicação. Até a gente grifou uma parte que está escrito: o nosso pessoal é o ativo mais importante do nosso cliente. Foi uma parte que estava dentro do texto, né? Então foi uma parte assim que a gente achou bem importante a hora que ele destaca isso. E em relação à hora que pediu-se a era estratégica ou tradicional, a gente respondeu que era uma forma estratégica. O modo de agir é estratégico, pois é diferente a forma que eles buscam se destacar para chamar a atenção de seus clientes, onde se diferencia das concorrentes. Então foi uma parte assim que a gente achou bem importante, né? Porque eu acho que dentro do recursos humanos tem muito isso. Às vezes as pessoas acabam entrando numa forma tradicional que não agrada os seus clientes, né? E na 2, respondemos que os colaboradores competentes e dedicados, eles visualizam um capital intelectual, pois são essenciais para atender os seus clientes. Na resposta da 3, respondemos que o raciocínio da empresa, da CIL, apoia uma empresa de serviços e deve atender a elevados requisitos profissionais. Acredita-se que a equipe de contrato e a equipe do cliente devem compartilhar valores em comuns. E na 4, a última questão, colocamos que se antecipar e atender as necessidades do cliente com mais eficiência que os concorrentes a elaborar um plano juntamente com os funcionários para que tenham um desenvolvimento mais eficaz. Então, assim, no nosso ponto de vista, quando a empresa ela valoriza mais os seus clientes do que ela só pensa na sua concorrência, na verdade, ela não está indo a lugar nenhum, né? Porque eu acho que toda empresa deve procurar primeiro satisfazer os seus clientes, gerando assim uma concorrência, porque nenhuma empresa se destaca tratando mal seus clientes quanto funcionários, né? Então, eu acho que o gestor do recurso humano, dentro dessa área, valoriza muito essa forma que dá entre cliente e funcionário, né? Então, foi esse o nosso ponto de vista, professora. Muito Se bom, muito a legal. Paola e se a Milene quiser comentar alguma coisa. Seria muito legal, meninas. Comentem aí o que vocês acharam do case. Professora, reforçando o número 4, que a pergunta é: qual você diria que é o papel da gestão de pessoas na CIL? Daí, nós colocamos assim, que fala no texto, né? Que se antecipar e atender os clientes com mais eficiências que os concorrentes, porque o pessoal é o ativo mais importante dos clientes. É porque, Thaís, agora sim apareceu as respostas, aqui só estava aparecendo a tela. Ah, tá. Agora apareceu. Muito bem, isso mesmo. E na 2, que a pergunta é também, como a CIL visualiza o seu pessoal? Ela acredita
que tipo, eles vê como um capital intelectual, né? No caso, o que significa um capital intelectual? É uma pessoa inteligente, pessoas que, tipo, se compactua com o mundo, né? E fala também que eles são o principal recurso para atender os seus clientes. É assim que a CIL visualiza o seu pessoal para atender os seus clientes. E se a Milene quer dar uma palavrinha, é isso. As perguntas são bem, tipo, fáceis, né? Porque o texto é bem. Tá tudo no texto. Bom, eu achei tudo no texto. Sim, e a intenção mesmo desse primeiro estudo é isso, é provocar uma curiosidade sobre como as empresas podem usar e o que elas fazem ou não. Às vezes elas têm essa possibilidade, mas elas não fazem uso, né, dessas ferramentas, desse capital intelectual, como você acabou de falar. Perfeita, muito legal. Exatamente, professora. E no número 1 também, né, que, tipo, eles perguntam, né, se é tradicional ou estratégica. Ele mesmo fala no texto, né, que a vice-presidente de Formação, Educação em Recursos Humanos, com sede nos Estados Unidos, desenvolveu uma estratégia denominada Nexo, para integrar a dedicação do funcionário com as iniciativas de atendimento ao cliente. A estratégia Nexo se baseou em duas premissas básicas, no caso onde nós colocamos ali, que ela ressalta: o nosso pessoal é o ativo mais importante de nosso cliente. E a 2, queremos ser o empregador preferido pelos funcionários que os nossos clientes escolheriam. Então, ali, na minha opinião, ela já fala que é estratégica, só de ela, tipo assim, fundar essa empresa Nexus, tipo assim, com essas duas estratégicas, né? Que eles acreditam que isso dá certo para eles se diferenciar das concorrentes. Perfeito, muito bem. Não só a estratégia que foi montada, mas o fato deles reconhecerem as pessoas como um fator estratégico caracteriza essa empresa como uma gestão estratégica de pessoas. Sim, professora, o que eu achei muito legal foi que numa parte do texto relata que os próprios funcionários são muito bem tratados para que assim eles possam tratar os seus clientes melhor, né? É algo do tipo assim que ela relata no texto e é algo assim que eu achei muito interessante, porque se a gente for comparar hoje em dia, é raro a empresa que trata os funcionários de uma forma boa, né? De uma forma assim, de reconhecer o papel dele, porque é através do funcionário que os clientes se adequam à empresa. Se conectam Então, com a empresa, exatamente. então é uma forma assim que eu achei muito interessante. Perfeito. Adorei a colocação. Muito bom, Professora, meninas. Oi. eu achei bacana essa parte mesmo que a Thaisa falou do texto, que tem uma parte que fala assim, ó, que a equipe do cliente se reúnem para identificar valores comuns e definir comportamentos que cada um pode e deve desenvolver para atender o outro. E eu achei super bacana, acho surreal, porque a gente não é acostumado a ver isso, né? Os, Sim. eu achei bacana isso. Eu não tenho mais nada para comentar, professora. Todo mundo já falou. Eu acabei mas chegando um pouquinho atrasada aqui, porque estava ocupada. Mas tá bom, professora, é isso. Não, mas tá tranquilo, viu? Tá ótimo. Parabéns pelas respostas e pela apresentação. Agora, Thaís, você pode encerrar a sua projeção, que daí a Juliana vai projetar o dela. Parabéns ao grupo, viu? Mais uma vez. Obrigada, professora. Ju? Oi, Pro, vamos tentar aqui apresentar. Apareceu? Apareceu. Você apresentando pelo PowerPoint da Google, você consegue passar normal? É só clicar?
Eu só assim já não tá bom? Ah, tá bom, tá ótimo. É só uma tela de vocês, né? Agora que eu vi. Sim, sim. Tá Tá, bom, perfeito. Fica à vontade. tá bom. Eu fiz o meu trabalho com o Igor. Aí vamos responder. A primeira pergunta ela é qual a orientação básica da equipe de recursos humanos da CL, se é tradicional ou estratégica e para justificar. Bom, eles acreditam que a sua vantagem estratégica é a capacidade de se antecipar, né? Que é atender o cliente antes da concorrência. E é sim uma estratégia, só que para mim, no meu ver, é uma estratégia meio tradicional, porque a maioria das empresas, ou se não todas, elas têm essa mesma estratégia, que é de atender o cliente antes da concorrência, né? Mas é sim uma estratégia. A Certo. 2. Como a CIL visualiza o seu pessoal? Eles veem como o principal recurso para atender o cliente. Ele até cita que são o capital intelectual da empresa, então eles veem como parceiros mesmo. A 3. Como a CIL utiliza o seu pessoal em relação ao cliente? Eles desenvolveram essa estratégia, que é a Nexus, que ela integra, né, a equipe de funcionários com a equipe do cliente, buscando os valores comuns entre eles, né, para ser uma relação mais tranquila entre funcionário e cliente. E a 4, que é. Como são os negócios? Qual você diria que é o papel da gestão de pessoas da CIL? Eles são o parceiro estratégico da empresa, né? Em qualquer empresa, a gestão de pessoas ela é fundamental porque é eles que criam, por meio dos processos organizacionais, eles que criam os processos organizacionais e a partir desses processos a empresa ela é capaz de atender às exigências do mercado, né? Então, é a gestão de pessoas que está diretamente ligada com os funcionários. Então, é eles que buscam atender mesmo o que aquele cliente e o que o funcionário está querendo, eles que trazem o engajamento para o funcionário para trazer melhores resultados. Então, eles são os parceiros estratégicos e fundamental para a empresa. Só. Muito legal. Ô, Ju, muito legal as respostas de vocês. Traz uma visão diferente. Na verdade, o que eu percebo, assim, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas é uma visão também que você e o Igor têm de que essa atuação é o mínimo de uma empresa. Você realmente pensa assim ou foi só uma impressão minha? Sim, sim. Para mim é tradicional, porque toda empresa, para mim, pensa assim. Toda empresa quer estar antes da concorrência, né? E assim, é legal você falar isso porque a nossa geração e a geração mais nova um pouquinho que nós, ó, eu tô me colocando na mesma geração que vocês, tá? Mas a minha geração, a geração de vocês e essa geração que está se estabelecendo no mercado agora, já traz consigo esses preceitos de que as pessoas, elas têm que ser usadas de forma estratégica. Mas existe, por mais incrível que seja, existem muitas empresas ainda que elas, como você falou, elas querem atender o seu cliente o mais rápido possível e da melhor forma possível, mas ela cobra isso do funcionário. E não tenta despertar no funcionário uma vontade de fazer isso naturalmente. Porque eu acho que é aí que está a diferença da CIL, né? A CIL, ao invés de ela falar, olha, pessoal, quem não bater a meta vai ser demitido, igual eu escutava nos meus outros empregos, e talvez alguém de vocês aqui escute, né? Olha só, quem perder cliente aqui vai ser demitido. Então, ela, ao invés de fazer isso, ela despendeu recursos, muitos recursos, porque, como vocês podem ler, vocês leram lá no case, ela fez uma plataforma assim que tinha primeiro reuniões
locais que se estabeleceram em uma rede nacional de suporte aos funcionários. E a preocupação da empresa passou a ser a vontade e a satisfação dos funcionários para eles quererem ficar. Talvez esse seja o aspecto diferente dessa empresa em relação às demais, né? Ah, tá. Pode ficar tranquilo, Milene. O que você acha? Igor, também, se quiser comentar. Sim, prof, eu acho que ela é super conceitual nessa parte de valorizar o funcionário e engajar mesmo ele. Então, sim, ela é super estratégica e conceitual mesmo. Eu acho que a gente podia, assim, a gestão de pessoas dela foi diferente, né? O objetivo central realmente é tradicional, né? Toda empresa quer atender bem seu cliente, mas ela mudou a forma de lidar com seu funcionário, né? E isso é algo bem diferente. Eu gostei muito da forma sucinta que vocês responderam as outras questões, o principal recurso para atender seu cliente, e essa questão de ver como parceiro estratégico na questão 4, também acho que é importante essa palavra ficar bem gravada entre nós. E é isso. Já falei até demais, desculpa. Muito obrigada pela apresentação, pela discussão. É muito importante a gente realmente discutir esses aspectos. E eu gosto muito, fico muito feliz com a sua perspectiva de que isso tem que ser o normal. Isso tem que ser o básico uma empresa, porque eu tenho certeza que quando você tiver sua empresa ou quando você tiver poder dentro de uma empresa, você certamente vai liderar a empresa nesse rumo. Então, parabéns e muito obrigada. Obrigada, prof. E aí, quem é o próximo é a Priscila. Pode tentar conectar já? Pode. Ah, tudo bem, Igor, não tem problema. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, Leandro, tudo bom? Tudo bem, Valério? Prazer, Leandro, minha primeira aula, não te vi nas 2 aulas anteriores. Seja bem-vindo, Leandro, espero que você esteja gostando. Obrigado, professora, eu estou gostando sim, estou adorando a aula. Professora, então não está aparecendo para mim na hora de achar qual janela eu vou querer. Você abriu o seu PowerPoint e apertou F5? Ah, tá. Agora vai, eu acho. Vamos ver. Não foi. É a tela inteira, né? Você pode apresentar a tela inteira, mas aí você vai ter que ficar olhando só o PowerPoint. Se você quiser fazer igual a Thaisa, de ficar olhando um olho lá, um olho cá, aí você tem que projetar a sua apresentação de slides como uma janela. Aí, se você quiser, eu mostro aqui. E você escolhe projetar uma janela também. Aqui, não, apresentar agora uma janela. A Suene vai tentar conectar o dela. Que o meu não apareceu. Porque, às vezes, é bom, né? Apareceu da Suene, tá aparecendo. Ótimo, Suene. Deu certo, Su. Vou fechar aqui para vocês ficarem à vontade. E daí só lembrem de falar o nome de todos os integrantes. Então, professora, vamos começar. Boa noite a todos, primeiramente. Boa noite. Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, Leandro. Então tá. Vamos dar início, professora, com a primeira questão. Qual a orientação básica da equipe de recursos humanos da CIL? É tradicional ou estratégica? Seguinte, orientação estratégica, pois, como diz no texto, quando atuam como parceiros estratégicos, eles trabalham com os gerentes da linha para instituir e gerir um processo que cria uma organização capaz de atender às exigências do seu negócio. Priscila?
Então, como a gente precisava dar uma pesquisada em qual que é a diferença do tradicional e do estratégico, para a gente estar podendo responder, a gente achou que a resposta seria que o tradicional seria mais para o foco nos procedimentos básicos, como a contratação, o treinamento de funcionários, e já o estratégico, o foco é a busca alinhar tais pontos como os objetivos de cada setor da empresa, que é o que fala ali, que quando eles atuam como parceiros estratégicos, eles trabalham como gerentes de linha para instituir e gerir um processo que cria uma organização capaz de atender às exigências do seu negócio. Então, foi assim que a gente chegou a essa conclusão, foi pesquisando a diferença entre o tradicional e o estratégico. Pode continuar. Continuando, como a CL visualiza o seu pessoal? Eles visualizam seu pessoal como um capital intelectual, o que é representado pela competência e dedicação dos funcionários, pois eles são o principal recurso para atender os seus clientes. Tu vai querer falar alguma coisa? Tá. Continuando, professora. Terceiro, como a CL utiliza o seu pessoal em relação ao cliente? Com o raciocínio se baseia no fato de que uma empresa de serviços deve atender a elevados requisitos profissionais, como a competitividade e colaboração, eles acreditam que a melhor maneira para isto ocorrer é que a equipe de contato e a do cliente compartilhem valores comuns e assim definir o comportamento de cada um e deve se desenvolver para atender o outro. Professora, essa parte a gente tirou do texto na parte que diz sobre a vice-presidente, né? Ela muda a forma de trabalhar. Ela, como uma gestora, né, uma educadora, né, em recursos humanos, bem formada, né, digamos assim, ela muda um pouquinho a trajetória da empresa, por meio de planos traçados, né, por ela mesma, unificando objetivos e ressaltando o trabalho em equipe, criando grupos de trabalhos em redes colaborativas de recursos, assim qualificando todo o grupo, na parte que diz que eles, como é que eu vou dizer, da especialização, né, para cada um dos seus funcionários da melhor forma, né, onde eles se, como que eu vou dizer, onde eles se adaptam melhor, né, que o texto dá a entender para a gente. Tudo isso, né, para um melhor atendimento, né, do consumidor final, ou seja, os clientes, para o sucesso da empresa. Tá. Legal. Na quarta, qual você diria que é o papel da gestão de pessoas da CIL? É ter a capacidade de se antecipar e atender às necessidades do cliente, com mais eficiência que os concorrentes. O pessoal é o ativo mais importante de seus clientes e ser empregador preferido pelos funcionários que os nossos clientes escolheriam. Tá. Meninas, vamos falar mais alguma coisa? Eu acho que eu não falo mais nada. Sua, você quer falar alguma coisa? Professora, é mais ou menos isso aí mesmo. Tá certo. Nossa, muito bom, muito legal. Gostei bastante dessa pesquisa que vocês fizeram. E, inclusive, vocês já adiantaram aí uma etapa da atividade da semana que vem, porque se eu chegasse aqui e falasse assim, pessoal, o que diferencia a gestão estratégica da gestão tradicional na questão de recursos humanos é isso, isso e isso, né? Talvez ouvisse e entrava por aqui e saía por aqui. Então, esse case, ele teve esse propósito de realmente provocar a nossa turma, né? E criar essa curiosidade sobre a diferença entre a gestão estratégica e tradicional. Então, foi muito legal vocês terem ido atrás dessas informações. Parabéns pela objetividade também de apresentação. E muito obrigada. Parabéns ao grupo, mais uma vez. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite. Agora vamos receber para a apresentação o grupo do Luciano e da Milene. Não. Ai, meu Deus. E da Kivian. Isso, né? A Kivian vai projetar o slide aí, professora. Pode projetar, Kivian. Boa noite a todos aí. Somos o grupo da Luciano, Ana e Kivian. Podemos falar sobre a empresa. Vou também citar um pouco do que acontece no dia a dia, que é bom também para a gente aprender.
ser um bom gestor. Você saiu daí? Tá aparecendo? Acabou de apareceu sair. Kivian, tenta de novo. Acho que você vai ter que abrir e não mexer na tela. Deu? Lembrando, pessoal, que para quem tiver com dúvida, quem não for apresentar hoje e ficar com dúvida sobre como projetar slides, nós temos um videozinho lá no Moodle, um tutorial bem rapidinho que vocês podem assistir e comentar lá se resolveu, se tirou a dúvida ou não, tá? Deu certo agora? Deu certo, Kivian. Ah, tá. Agora Boa deixa noite. Deu certo, sim. Pode Bom, vamos falar continuar. sobre a empresa CL, todo mundo está escutando? Sim, escutamos bem. Sim. Bom, chegamos na conclusão que essa empresa ela usou estratégica em relação para a empresa dela, porque se ela fosse utilizar hoje em dia numa empresa, acho que ela quebraria, porque ela utilizou estratégia ao seu funcionário, porque hoje em dia a gente tem que ter muita estratégia para a empresa adversária, para a gente tentar ludibriar a venda e tentar ganhar, né? Na segunda pergunta, ele disse que como avalia os seus funcionários. Para eles avaliam muito em qualidade de cada pessoa do seu proporcional pode realizar na empresa. Hoje em dia, muitas empresas, elas fazem o quê? Elas contratam o funcionário já qualificado, pelo menos em algumas áreas, porque para você pagar, hoje em dia, uns cursos para as pessoas, ele sai muito caro em custo, né? E as empresas, se pagam para você, você tem que ter pelo menos uns 2 anos ou 1 ano na empresa para você não sair, entendeu? No terceiro, ele fala no método comportamentais de cada funcionário, que a empresa ela realiza as qualidades do seu funcionário para atender o cliente, entender e o principal que eles não atendem é os concorrentes, né? Que a gente tem que estar como fala o professor Leslie, o olho no gato, né? Porque a gente tem que prestar atenção neles para a gente começar a agir, porque a empresa se começa na venda começo, meio e fim, né? E no final da pergunta, eles falam como que a gente avalia essa empresa, né? Avalia a empresa, assim, ela é bem informada, ela trabalha bem com os funcionários, deixa os funcionários bem à vontade, sabe? Que isso é o principal de uma empresa, é a qualidade de você trabalhar feliz, né? Então, essa empresa, ela realiza muitas funções, que ela investe nos seus funcionários, ela dá prioridade aos funcionários. Tipo assim, se você pensar bem, essa empresa, ela está de olho mais em seu funcionário para a função dele do que seu cliente e a sua concorrente, entendeu? Porque se ele olhasse um pouco o concorrente, ele ia ver os objetivos do seu cliente e ia mudar os planos, dar uma estratégia melhor, entendeu? Esse é o meu ponto de vista e do grupo. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa. Não, a gente está de acordo com o que você falou, né? Foi que a gente entrou em consenso para poder responder. Que a empresa, ele prioriza os funcionários, né? Para poder passar para o cliente uma coisa boa, né? Então, primeiro, o seu funcionário tem que ser qualificado para não perder cliente também. É isso. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta ao grupo? Não? Ela, até o final do semestre eu vou ter que falar, pessoal, façam menos perguntas. Olha, deem um nome aqui primeiro. Quem sabe? Meu sonho. Gente, parabéns pela apresentação de vocês. Alguns aspectos levantados pelo Luciano são muito importantes. E assim, na hora que ele falou, ele deu uma forçadinha ali, né? Ele falou assim que, se eu estiver te falando errado, você me corrige, Luciano. Ele falou assim, que as empresas, se fosse hoje em dia, essa empresa quebraria, porque ela tem que focar em estratégias para o seu concorrente e fazer o máximo para ela chegar na venda, né? Aí ele usou umas palavras ali que não sei se eu concordo muito, mas eu concordo que realmente o objetivo da empresa é atender o seu cliente e satisfazer
a necessidade do seu cliente, né? Nem sempre forçar uma venda, mas atender a necessidade sim dele, e tem que estar focada no cliente sim. E isso que o Luciano comentou é algo muito importante quando a gente fala de gestão de pessoas, porque a gente fica falando, tem que valorizar o funcionário, tem que otimizar as estratégias em relação aos processos, tem que focar nas pessoas, mas a empresa de fato não pode perder nunca a sua essência e a razão da sua existência, que é a necessidade do cliente que essa empresa atende. Então, isso que o Luciano falou, embora um pouquinho forte com as palavras, é algo muito essencial. A empresa realmente precisa estar focada no cliente. É que, nesse caso especificamente, ela percebeu que as pessoas escolhiam os seus serviços por conta dos seus funcionários. Então, por isso que para ela era tão importante assim, que os melhores funcionários escolhessem ficar na empresa. Isso acontece muito no nosso, parece que é algo dos Estados Unidos, né? É uma empresa muito grande, mas isso acontece, gente, até em loja de roupa ali na nossa cidade. Porque quando você tem uma vendedora que se destaca, loja de roupa não, mas salão de beleza, vocês vão concordar comigo que isso acontece. Quando tem uma cabeleireira muito boa, que ela tem uma cartela de clientes muito grande, muito forte, e ela escolhe deixar um salão de beleza para atuar em outro, vocês concordam comigo que ela leva os seus clientes? Leva, né? Então, nesse caso, como era uma empresa de consultoria, então, se um consultor resolvesse abrir a própria consultoria, ou então atuar em outra empresa, ele levaria consigo aquela cartela de cliente, né? Então, é uma empresa em que se relaciona fortemente com a habilidade dos seus funcionários. E esse é justamente o primeiro case dessa disciplina, porque é uma empresa nessa característica, mas a gente vai ver outras empresas que não necessariamente têm um vínculo tão forte com a atuação direta do funcionário, porque o funcionário às vezes atua com máquinas, atua dentro da área de produtividade, e aí o setor de vendas é que lida diretamente com o cliente, né? Então, olhar a característica da empresa também é importante. Então, foi muito legal vocês terem levantado isso. Eu acho que sim, a gente tem que pensar sempre em como tornar os recursos humanos mais efetivos em resultados, sem se tornar aquela empresa também que, como aconteceu nos anos 70 e 80, gastava muito dinheiro para a formação de pessoas e depois não obtinha o resultado necessário, o resultado que buscava. Então, esse é um aspecto bem legal também de se discutir. Parabéns pela colocação do grupo, tá? Muito obrigada. E o próximo é... Estão me ouvindo? Aí, deu certo. Eu vou ver se eu vou conseguir fazer pelo computador e falando pelo celular. Tá. Você tenta projetar para nós. Essas coisas a gente vive fazendo, porque dá rolo mesmo. Pronto, eu tô vendo. Aparecendo? Você pode só... aumenta um pouquinho essa janela, por favor. Essa... Tá bom. Já tá bom. Você está apresentando como tela inteira, é isso? Não, é pela metade. Pela janela? Bom, mas tá bom. Eu vou parar e vou tentar. Ver. Tá tudo certo, pode apresentar. Então, na questão 1, está perguntando qual a orientação básica da equipe de recursos humanos da CIL e perguntando se é tradicional ou estratégica. Ela é estratégica, e ali, respondendo a outra pergunta, a gente colocou que para que conheça muito bem seus funcionários e conhecer um pouco da equipe de seus clientes, escolhendo os funcionários que mais compartilham valores em comuns com tal equipes e definir comportamentos que cada um pode e deve desenvolver para atender o outro. Além disso, quando o pessoal do RH atua como um parceiro estratégico, eles trabalham com os gerentes de linha para instruir
e gerir um processo que cria uma organização capaz de atender às exigências de seus negócios. Daí na questão 2, como a CIL visualiza o seu pessoal? Como capital intelectual, representado pela competência e dedicação, é o seu principal recurso para atender os clientes, como o ativo mais importante de seu cliente. 3. Como a CIL utiliza o seu pessoal em relação ao cliente? A CIL tem buscado utilizar o seu pessoal de uma maneira que o leva a ter um certo entrosamento entre o cliente e o funcionário, escolhendo os funcionários que mais compartilhar valores comuns com seu cliente e sua equipe. 4. Qual você diria que é o papel da gestão de pessoa na CIL? Comprometimento com seu cliente, com a boa qualidade dos serviços prestados, atuando como parceiro estratégicos na organização de projetos e eventos, buscando alcançar as exigências que a empresa necessita para atingir seus objetivos. E é isso que foi a nossa resposta para essas questões, professor. Ai, tudo certo, então. Gustavo, você não fala qualquer coisinha aí para você não. Ah, isso, beleza. Essa tela, deixa um pouquinho essa tela, só para ficar gravado depois, que daí por essa tela eu já puxo os nomes, tá? Muito obrigada, Márcio, gostei bastante das suas colocações. Parabéns ao grupo. Obrigado. E vamos agora para a apresentação da Milene, certo? Márcio, você pode clicar em... Meu Deus, você saiu do celular, né? Show de bola. Milene/Ricardo, pode fazer a projeção do seu slide. Não tem problema, viu, gente? A gente espera. Enquanto a gente espera... queria comentar com vocês que eu fiz uma planilha online no Excelzinho do Google e vou compartilhar essa planilha online lá na nossa disciplina no Moodle. Nessa planilha online, vocês conseguem acessar quais atividades já foram solicitadas e quem já entregou ou não, tá bom? E vocês terão liberdade para corrigir. Por exemplo, você sabe que já entregou essa determinada tarefa, você consegue ir lá e digitar, ok, tá bom? Vai ser uma planilha colaborativa. Professora, Oi. eu estava vendo na sua parte no Moodle de Recursos Humanos que no primeiro encontro teve aquele trabalhinho do mapa mental. Aí lembra que eu cheguei a comentar com a senhora que eu não consegui acessar o primeiro encontro e tal? E daí eu não sei se tem como enviar ainda ou como que vai fazer. Você pode fazer o seu mapa mental normal e daí quando você entra nessa atividade do mapa mental lá no Moodle, vai ter um link. Ó, eu vou até projetar aqui. Professora, só fazer um teste. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quer projetar aí? O seu slide pode projetar. Sim. Olha só, Thaís, você vai entrar lá no Moodle, aí tem essa atividade e você consegue o link do Padlet, onde a gente entregou as atividades. Aí você pode fazer e entregar lá, não tem problema não. A gente aceita. Jackson, já tá vindo a sua apresentação. Ai, que linda. Pode ficar à vontade para apresentar, tá bom? Só você está fazendo sozinho mesmo? Sim, eu tô fazendo sozinho mesmo. Tá bom, não tem problema. Pode apresentar então, muito obrigada. Boa noite a todos. Bom, respondendo a questão 1, a minha resposta foi que a orientação básica da equipe do RH e da CL é estratégia, pois foi nesse setor que foi desenvolvido a estratégia Nexus. O texto também confirma que os profissionais da RH atuaram como parceiros estratégicos. E respondendo à questão 2, ela visualiza seus colaboradores como um capital intelectual, competentes e dedicados, visto como o seu principal recurso para atender os clientes.
E respondendo a questão 3, como ativo mais importante do cliente, pois exige que eles atendam e a elevados requisitos profissionais. Na equipe de contrato e a equipe do cliente se reúnem para identificar valores comuns e definir comportamentos que cada um pode e deve desenvolver para atender o outro. E respondendo à questão 4, um dos papéis mais importantes atua na formulação de estratégias e objetivos da empresa, até de traçar metas para que alcance o resultado esperado. Também tem um papel motivador sobre os seus colaboradores e foco na satisfação do cliente. Essa foi a minha resposta das questões. Muito bom, muito legal. Gostei bastante do que você colocou ali no papel da gestão de pessoas. Antes do final desse encontro, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e vou falar justamente sobre esse papel na formulação de estratégias da empresa. Essa é outra característica de uma gestão de pessoas estratégicas, gente. É aquela empresa que convida o pessoal da RH para fazer parte das políticas. Isso não acontece em toda empresa e é algo que vem se popularizando, mas normalmente isso não acontece e deveria, porque acho que a Ju comentou assim que a gestão de pessoas, ela pode melhorar processos e ela pode contribuir para a formulação de processos, aproveitando melhor as pessoas. Então, foi muito legal você ter colocado isso, Jackson. Parabéns pelo trabalho. As outras respostas também estão perfeitas. Pode encerrar sua apresentação. Parabéns. Obrigado. Boa noite. E agora sim, teremos a Milene. Como que está seu microfone? Fala um pouco depois da sua experiência nas empresas, como que trabalhava, quero saber um pouco. Legal, eu falo. Inclusive, Milene, você vai ligando aí, tá? Fala para mim como é que tá. E? Aí, tá vindo. Aí depois veio aí, você tirou, Milene. Peraí, professora, que eu não estou familiarizada com o notebook aqui do meu esposo. Não tem problema, não. Pode ir abrindo com calma enquanto isso. Eu vou só comentar aqui que eu tive um pouco de experiência na área de recursos humanos. Depois eu falo, vai. Agora apareceu? Não. Não? Apareceu, mas aí você tirou. Eu não sei se você está apertando algum botão. Então, pior que eu não apertei nada. Peraí, eu vou tentar de novo. Deixa eu ver se agora vai. No último caso, você Eu coloco a tela inteira ou uma janela? Escolhe uma janela, é melhor. Uma janela. Uhum. Ah, ele saiu aqui. Aí. Então, acho que é isso que está acontecendo. Dá para você projetar como tela inteira também. Tá. Peraí, só vou abrir de novo. Sim. Pode ir comentando, professora, até eu abrir ele aqui de novo. Oh, meu Deus. Eu ia comentar só que eu fiz o mestrado na área, era mestrado em administração, mas eu fiz justamente na área de gestão de pessoas, e justamente foi esse tema de verificar as políticas e práticas da gestão de pessoas nas usinas de açúcar. Foi uma experiência incrível que eu pude visitar todas as 25 usinas que tinha na época em funcionamento aqui no estado, né? E foi engraçado ver que algumas usinas de marca companhias multinacionais que eu esperava que tivesse políticas e práticas estratégicas eram extremamente tradicionais na sua visão em relação às pessoas. E outras empresas, como eu agora não me fugiu o nome, é uma usina de açúcar que tem perto de Ivinhema, e ela é uma usina de açúcar familiar.
ela ainda tem a gestão da família, que foi a fundadora da empresa, e eles têm vários programas estratégicos de gestão de pessoas. É muito legal de conhecer. Outro case muito legal, que vale a pena a gente discutir aqui, é o da Odebrecht. Depois num próximo encontro, a gente fala sobre isso. Pode falar, Milene, tá aparecendo, Agora tá lindo. apareceu? Ah, tá, então não vou nem mexer em nada aqui. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Milene, eu vou estar apresentando um trabalho com a Angélica e nós vamos estar com vocês aqui nessa matéria. Bom, vamos começar pela primeira questão aqui, que a gente qual a orientação básica da equipe de recursos humanos da CIL? É tradicional ou estratégica? Bom, nós analisamos e colocamos que eles utilizam o método estratégico. Eles englobam a análise de dados, os agentes de transformação e a tecnologia de ponta, levando em consideração as inúmeras ações adotadas pela empresa para seguir as exigências do mercado e cliente. A segunda questão, como a CIL visualiza o seu pessoal? Eles são o ativo mais importante, que representa pela competência e dedicação dos colaboradores, ocasionando elevada vantagem estratégica no mercado e maior eficiência frente aos concorrentes. E a terceira, como a CIL utiliza o seu pessoal em relação ao cliente. Eles utilizam uma maneira em que o cliente é ouvido a fim de criar melhores estratégias para que possa alcançar os objetivos, satisfazendo ambas as partes. E a última questão, qual você diria que é o papel da gestão de pessoas na CIL? Eles trabalham a capacitação, envolvimento e desenvolvimento dos funcionários, investindo em treinamentos e incentivando o trabalho em equipe, estimulando os colaboradores a trabalharem em prol do alcance dos objetivos comuns. Bom, o diferencial deles é que eles investem muito na capacitação dos seus funcionários para que eles atenderem melhor o cliente e cada vez mais as exigências do mercado. Esse que é o destaque deles frente à concorrência. Acho que é isso. Muito top. Angélica, quer complementar alguma coisa? Não? Tá certo. Então, meninas, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Pode encerrar sua projeção, por favor. Parabéns ao grupo. E assim, nós temos mais alguém que não se manifestou para apresentar, ou todos já apresentaram? Todos já apresentaram, né? Olha, queria agradecer pela participação de vocês. Nós tivemos ótimas apresentações, ótimas análises, pontos de vista diferentes. Isso torna... Assim, se a gente estivesse na nossa salinha lá, à vontade, vendo o rostinho de cada um, eu tenho certeza que nós teríamos discussões acaloradas e muito produtivas. E conforme as aulas forem passando, eu espero que vocês se sintam cada vez mais à vontade de compartilhar aqui dentro do Meet as suas opiniões, né? A gente pode até fazer, assim, um combinado de que na hora de debate a gente não grava, alguma coisa assim, para que vocês não fiquem acanhados e possam compartilhar suas opiniões, porque é isso que torna a disciplina produtiva e a disciplina significativa para a vida de vocês, né? É aquilo que a nossa estava gravando, com certeza. Quem não veio nesse encontro vai poder olhar a apresentação de vocês e gravar um vídeo se inspirando em vocês. Então, quem não veio hoje tem que gravar o vídeo e tem que postar lá na atividade. Vai ser mais difícil, porque gravar o vídeo dá vergonha, né? Falar aqui entre nós, nem tanto. Pessoal, e assim, nós teremos na semana que vem uma aula online, não vai ser um encontro online, é uma metodologia um pouquinho diferente. Quando vocês abrirem, o Google vai estar lá, aula 2, gestão estratégica de pessoas. Vocês vão ter acesso a alguns videozinhos e também terão acesso a um material de leitura e uma atividade, tá bom? E daí nós não teremos esse momento e teremos só na outra semana, tá? Para vocês também poderem
usar um pouco da flexibilidade das aulas remotas, né? E nós vamos continuar pegando o gancho desse encontro, então, nós vamos continuar falando sobre os papéis da gestão de recursos humanos e das características de uma gestão estratégica de pessoas. Então, qualquer dúvida, ou conforme vocês forem estudando e for ganhando mais significado, tudo aquilo que a gente discute aqui, vocês podem comentar ou podem trazer também para o nosso próximo encontro online essa perspectiva, essa reflexão, tá bom? O que vocês acham? Estão animados? Ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje?